Muito bem, o presidente eleito Jair Bolsonaro voltou nessa terça-feira a Brasília, depois da campanha, depois de vencer as eleições. Ele foi a estrela da sessão solene do Congresso Nacional para celebrar os 30 anos da Constituição de 1988. Ao lado dos chefes do Legislativo, do Judiciário e do Ministério Público, Bolsonaro afirmou que, aspas, na democracia só há um norte, é o da nossa Constituição. Muito bem, aliás, essa foi a tônica dos discursos, Vera. Talvez o recado mais forte tenha sido dado pela Raquel Dodge, a Procuradora-Geral da República, que disse: não basta reverenciar a Constituição, mas é preciso cumpri-la. Exato, ela fez um discurso bastante duro e foi tratada com bastante dureza pelo Bolsonaro. Ele nem a olhou durante o discurso, não aplaudiu, não fez ali nenhuma mesura mais explícita, a Procuradora-Geral da República, diferente do que agiu com o Toffoli, com o presidente do Supremo, com quem ele foi bastante cavalheiro, bastante gentil, fez até uma brincadeira, disse que estava voltando a um lugar onde ele tinha muitos amigos para fazer novos amigos, e aí eles vão voltar a se encontrar amanhã, mas com a Raquel Dodge o climão ficou muito patente nessa sessão comemorativa aí aos 30 anos da Constituição, e isso prenuncia uma relação difícil entre os dois, né? Eles vão ter de se aturar até o meio do ano, que é quando expira o mandato dela. Ele já deu a entender que não vai reconduzi-la e que talvez nem siga a lista tríplice apresentada pelos procuradores. Então, já fica claro que eles vão ter uma relação ruim. E ela é ruim por quê? Principalmente pelo fato de que a Raquel Dodge o denunciou. Então, o Bolsonaro está demonstrando por gestos, né, e atos que não engoliu as denúncias apresentadas por ele, contra ele pela Raquel Dodge. Diferentemente do Michel Temer, que já se encontrou com ela algumas vezes, depois de ter sido denunciado por ela, e sendo que ele mesmo a indicou, e a trata com a formalidade ali cabível, né, na relação entre o presidente da República e uma procuradora-geral. Mas isso é um parênteses ali, né? Algo que ficou claro na primeira solenidade do Bolsonaro como presidente eleito, ainda não empossado. De resto, os discursos, todos eles em defesa da Constituição, o Toffoli falou ali dos aspectos imutáveis da Constituição, defendeu que ela seja reformada, até para que ela vá se adequando aos novos tempos, mas disse que o seu espírito, esse deve permanecer. Então, o Bolsonaro também falou nesse sentido, até brandiu a Constituição em determinado momento. Então, foi importante, do ponto de vista institucional, macro ali, a foto com todos os representantes dos poderes e de órgãos como o Ministério Público defendendo o mesmo discurso de seguimento à Constituição, respeito às suas normas e que todos se submetam a ela como regra máxima, Silvio. De resto, foi uma ocasião festiva, né? Até um pouco menos do que se esperava, dado o sucesso aí do Bolsonaro, a primeira aparição pública dele em Brasília depois da eleição. Era esperado que tivesse mais gente lá, tinha muito menos do que as confirmações, por exemplo. Parece aqueles eventos do Facebook que você faz e que muita gente confirma e pouca gente aparece. A sessão foi mais ou menos isso. Deputados e senadores já em fim de feira não se dignaram aí a Brasília nem para tirar uma foto ali do lado do Bolsonaro, mas os que foram fizeram questão de fazer bastante festa para ele. Depois a gente fala dos outros encontros que ele tem ou que terá. Vai ser uma semana bem movimentada na transição. O que os repórteres, principalmente José Maria Trindade também falou durante a programação, algo notável era o aparato de segurança ao redor do Jair Bolsonaro, nunca antes visto. Andreasa, o que você achou aí dos discursos? É previsível, Silvio, afinal de contas era um evento sobre os 30 anos da Constituição. Então nada mais justo e protocolar do que apresentar a Constituição como norte, né? Eu me incomodo um pouco, entendo que o evento fosse sobre a Constituição, de modo que a Constituição e o juramento à Constituição devesse ter prioridade, mas eu me incomodo muito com essa agenda permanente no Brasil nos últimos meses, em função da corrida eleitoral, um tanto histérica, que subentende a nossa democracia em risco, evidentemente em função da ascensão do Jair Bolsonaro. Então, todo mundo fica cobrando o sujeito que declare os seus compromissos democráticos e declare o seu apreço pela Constituição. Ótimo que ele o declare.
Mas como eu acho que a democracia brasileira não está em risco, eu espero que a partir de amanhã a gente comece a cobrar o presidente sobre a agenda, que está bastante vaga, em certo sentido ambígua, especificamente em relação a uma demanda da reforma da Previdência. Isso é o que me importa de agora em diante. E acho bastante ridículo que muitos entre os que cobram compromissos do Jair Bolsonaro com a Constituição sejam aqueles que se negaram a assinar a Constituição no passado, em 88, e de outra parte, gente que viola a Constituição diariamente, inclusive ministros do Supremo, que deveriam ser os guardiões da Suprema Corte, os guardiões da Constituição, porque membros da Suprema Corte, a função é essa, e que legislam sem parar, que, portanto, ignoram o que está escrito na Constituição, que criam sobre o que está escrito na Constituição e se sentem à vontade para passar os dias cobrando compromissos com a Constituição dos outros que eles próprios não têm. Então, vamos parar de demagogia, apresentar uma agenda para o Brasil. Estamos todos combinados aqui, todo mundo de acordo, que com a Constituição não se mexe e que o norte é a Constituição. E que a democracia brasileira precária, e não foi precarizada pelo Jair Bolsonaro, foi precarizada especificamente pelos 13 anos de PT no poder e de banalização das instituições, mas vamos fazer aqui um pacto, está dado, um pacto em defesa dessa nossa democracia precária. Está todo mundo fechado com isso. E o futuro do Brasil? Esse é que é o ponto. Então, a partir de amanhã, vai ter reunião com o Temer, vai lá pro Banco do Brasil, em Brasília, onde está a sede do programa de transição, e aí a gente precisa cobrar mais duramente clareza a respeito da agenda. Porque o Bolsonaro só assume em 1º de janeiro, não é hora de cobrar. Que isso? Presidente eleito tem um gabinete de transição, está formando o governo, apresentando ministérios, tem obrigação de apresentar uma agenda para o Brasil clara. E é isso que vamos fazer hoje aqui nesse programa. E aí, Joel, sigo com você. Bom, estamos celebrando 30 anos aí da nossa Constituição, uma data que merece sim ser celebrada, afinal de contas é uma Constituição que consagrou a democracia no Brasil e consagrou os direitos individuais e humanos no Brasil que foram tão violados aí durante o regime militar. Tem muito sim a ser celebrado. Entendo perfeitamente quando o próprio Bolsonaro ou a Raquel Dodge colocam a Constituição aí como aquilo que devemos, segundo o Bolsonaro, né, o único norte que a gente deve seguir. Entendo como uma afirmação retórica que valoriza esse lado positivo da Constituição, mas não podemos esquecer que a nossa Constituição tem sim também problemas. Alguns dos problemas que causaram a crise em que a gente está hoje. Uma Constituição que é tão pródiga em conceder direitos e que exige, portanto, do Estado um gasto tão grande e sempre crescente que uma hora ele se torna insustentável. Só para lembrar, hoje em dia, mais de 90% dos gastos do Estado brasileiro já são obrigatórios pela Constituição. Ou seja, um dos primeiros desafios do próximo presidente, do Bolsonaro, vai ser justamente alterar essa Constituição. Ou seja, não tê-la como um norte. Óbvio, isso é feito sempre de forma democrática, uma PEC, e esperamos que isso siga em frente com a reforma da Previdência, que alterará, por exemplo, a idade aí da aposentadoria das pessoas. Então eu entendo que a Constituição tem esses dois lados. Não é à toa que tanto a campanha do Bolsonaro quanto a campanha do Haddad tenham falado em mudar a Constituição, e daí acenaram sim, ambos, para talvez mudanças não democráticas, para outros modelos de Constituição que não levassem em conta os méritos que a nossa tem, mas é preciso reconhecer também que a nossa precisa ser aprimorada. Nesse sentido, eu entendo que a fala da Raquel Dodge foi muito positiva, porque ela ressaltou exatamente aquilo que tem de mais valioso na nossa Constituição, aquilo que o Brasil de 88 conseguiu legar e que eu espero que o Brasil siga mantendo, e acredito que seguirá mantendo, que é a defesa das minorias, a defesa do meio ambiente, a defesa daqueles que mais precisam. Esse é um risco, sim, no governo Bolsonaro, o risco de que se olhe apenas para os mais fortes e se ignore ou até se oprima os mais fracos. E a Raquel Dodge estava lá para lembrar que não. A nossa lei garante que a defesa tem que ser para todos e a gente tem que ter um foco especial naqueles que mais precisam. Agora, feito com eficiência, com racionalidade, eu espero que também o governo Bolsonaro seja capaz de, já nos primeiros meses, mudar algumas coisas sim na nossa Constituição, para que permita que o Brasil saia da crise profunda que ele está. Que não é só culpa do PT não, viu? É culpa também do PT, dos erros do governo Dilma. Mas tem muitos problemas que vêm lá de trás, lá da Constituição de 88.